Depois do enterro de sua família, Gertrudes começou a investigar e juntar as pontas soltas. Ela soube dos rumores sobre uma batalha no meio da floresta. Determinada a descobrir a verdade, se ofereceu para ajudar na sacristia de um convento próximo. Suspeitava que ali havia sido o ponto de concentração dos legionários da igreja que atacaram o castelo. No convento, Gertrudes agiu sorrateiramente, buscando informações sobre o vampiro que havia destruído sua família. Suas investigações revelaram o nome de William e todos os detalhes possíveis sobre sua família e o ataque. Na época, tanto ela quanto William moravam na Inglaterra. Gertrudes passou anos seguindo seus rastros, sempre chegando atrasada por falta de recursos. Frustrada e determinada, ela fez o que pôde, seguiu William até a Espanha, gastando seus últimos recursos. Após 8 anos de busca, conheceu Marjorie, uma espanhola que, para fugir da polícia, se transformou em gata bem na sua frente. Impressionada e curiosa, Gertrudes deu abrigo a Marjorie, e as duas se tornaram amigas próximas. Gertrudes contou sua história a Marjorie, que a aceitou como aprendiz. Sob a tutela de Marjorie, Gertrudes mergulhou profundamente nos mistérios da bruxaria, adquirindo habilidades e conhecimentos que a tornaram uma feiticeira formidável. Durante os 8 anos seguintes, ela morou com a amiga feiticeira, aperfeiçoando suas habilidades e aguardando o momento exato para conseguir sua vingança. Havia 10 anos que morava na cidade de Braga porque teve um sonho que lhe revelou que ali seria o lugar onde encontraria William e onde possivelmente ele teria seu fim. Agora, Gertrudes estava pronta. Com sua determinação inabalável e suas novas habilidades, esperava pacientemente pelo momento certo para finalmente confrontar William e fazer justiça pela sua família. O castelo em ruínas, a fazenda Liberdade e os anos de sofrimento haviam moldado uma mulher implacável, pronta para enfrentar qualquer obstáculo em sua busca por vingança. Ela não planejou tudo aquilo, simplesmente aconteceu. Um belo dia, um gato branco invadiu sua casa, e Gertrude sentiu vontade de prendê-lo. Ao fazer isso, ganhou jovens amigos que tornaram seus dias melhores, menos sombrios. Ela não sabia ao certo como faria, mas desde o momento em que soube da chegada de William àquela cidade, teve certeza de que o fim dele estava próximo. Só não imaginou que seria de forma tão terrível, com a perda de sua jovem amiga. Infelizmente, foi algo inevitável. E trazê-la de volta, apesar de ser um tanto cruel, foi a única forma de ter uma chance contra aquele monstro. Não planejou ou previu tudo aquilo, mas agarrou a oportunidade e fez tudo o que estava ao seu alcance. Sentia-se culpada por não ter salvo Jane e tentava justificar sua atitude, mas a verdade é que preferiu ter uma chance de vingar-se de William a salvar a garota, porém agora o mal já estava feito. Agora, sim, era tarde. Tinha medo de que literalmente o feitiço virasse contra o feiticeiro e a jovem descobrisse que ela praticamente a deixou morrer para se tornar um monstro. Sentiu-se mal e cambaleou enquanto subiam a escada. A culpa é algo terrível, disse Jane com certo deboche. Mas não se preocupe, eu não irei te matar. Apesar de tudo, de certa forma você tentou me avisar, eu achei que seria capaz de lidar com qualquer coisa. Gertrudes parou no meio da escada. Jane ajudou, segurando pela cintura, apoiou para que terminasse de subir as escadas. A mulher se sentiu envergonhada e ficou em silêncio. Bem, foram momentos terríveis. Ele realmente me fez duvidar da minha sanidade e das minhas próprias vontades. Mas aqui estou eu, transformada, e pelo que entendi, só poderei descansar quando conseguir derrotá-lo. Eu poderia matá-la, Gertrudes. Elas pararam no topo da escada. Mas de você só tenho pena, e dele eu quero vingança. Quero arrancar aquele sorriso maligno do rosto dele, fazê-lo pagar por todos os seus crimes. Se vou conseguir, não sei, mas tenha certeza de que irei tentar. Não seremos aliadas, talvez colaboradoras, porém, amigas nunca mais. Jane soltou Gertrudes, afastando-se dela. Preciso de um banho e roupas limpas. Estão no quarto de hóspedes? A senhora Gertrudes respirou fundo, com uma dor no peito, apenas acenou com a cabeça que sim.
Ela andou vagarosamente até o sofá, sentou-se, parecia estar sofrendo um infarto, ficou imóvel por um tempo até se tranquilizar e melhorar. Faísca se aproximou dela, pulou em seu colo, se esfregando nela, esperando ser correspondido. Dona Gertrude sorriu e o acariciou, desolada, não imaginou que iria se arrepender tão cedo. Jenny, por sua vez, passou na frente de um espelho ao entrar no quarto de hóspedes, não viu seu reflexo. É uma pena que não possa mais me ver. Depois, vou encontrar alguém que me faça um retrato, acho que o cabelo rosa combina comigo. Ela passou a mão pelas madeixas, tirou o pijama. Entrou na banheira, ligou o chuveiro. Se ensaboou, deixou a água cair em sua pele, fechou os olhos, sentiu as mãos de William tocando seu corpo. Abriu os olhos assustada. Aquele maldito vai ficar na minha mente. Fechou os olhos novamente, teve um flash dela lambendo o pescoço dele. Riu nervosamente. Tenho que fazer algo para tirar esses pensamentos da minha cabeça. William realmente a fez ficar confusa. Ela o abominava, mas não sabia se era o encanto dele ou as sensações confusas que ele a fez sentir que a estavam fazendo desejá-lo. A verdade é que a tristeza que ela experimentou antes de sua transformação, ao lembrar tudo que William havia feito com ela, sumiu, restando apenas uma excitação incontrolável. Esboçou um sorriso, abriu os olhos e chegou a uma conclusão: vou encontrar uma forma de matá-lo. Tampou o ralo da banheira e deixou que ela enchesse para poder relaxar um pouco. Levou em consideração sua inocência, inexperiência, se permitiu relevar suas próprias atitudes, pois estava agindo contra a sua vontade. Apesar de ter condenado tudo aquilo, seu corpo reagia como o piano controlado por William e vibrava a cada toque, enquanto a mente julgava e condenava cada sensação. Ela riu novamente com raiva. Desgraçado. Jenny saía tarde da noite, sempre com um vestido preto. E um sobretudo com capuz para cobrir seus cabelos. Depois de acordar do sono de sua transformação, ela não conseguia pensar em outra coisa, a não ser visitar sua família. Depois de 4 dias, ela saiu. Eram 11 horas da noite quando viu a mãe na cozinha tomando um chá. Ela estava com a aparência abatida. Jenny não conseguiu sentir empatia, mas chegou à conclusão de que deveria encontrar uma forma de revelar o que havia acontecido para que a mãe pudesse ter paz. Sentiu vontade de ver como estava sua irmã e se também estava com o sentimento congelado por ela. Foi até onde estava localizado o quarto da irmã. Sentiu uma grande vontade de vê-la, porém o quarto era no primeiro andar. Então aconteceu, ela levitou lentamente até a janela, ficando impressionada, pois não imaginou que algo tão incrível fosse possível. Chegou ao parapeito e viu a irmã dormindo. Forçou a janela, que abriu. Entrou sorrateiramente, foi até ela. Passou a mão pelos cabelos de Luísa e ficou aterrorizada ao perceber que podia ouvir e sentir cada batimento e cada pulsação, e o cheiro também. Suas pupilas se dilataram. De repente, todas as veias de Luísa pareciam saltar aos seus olhos. Divertido, realmente me tornei uma espécie de monstro. Beijou a face da irmã, saiu por onde entrou, trancou a janela, foi para cima do telhado, para esperar sua mãe dormir, assim poderia entrar lá e lhe contar a verdade. Quem sabe ela levaria para o consciente e talvez conseguiria descobrir provas que a levassem até William. Já era meia-noite. Ela levitou até a janela do quarto da mãe, direcionou a mão para a janela. Jenny foi até Emily, lhe sussurrou no ouvido: procure o jardineiro da igreja, chegará ao vampiro da colina. Mamãe, lembre disso, sinto muito por tudo, não posso voltar. Te amo. E algo dentro dela floresceu. Lágrimas escorreram dos seus olhos. Era mais um sentimento de perda do que propriamente de amor. Adeus. Passou a mão para secar a lágrima, beijou a face da mãe, foi até o pai e fez o mesmo. Os dois continuaram dormindo. Agora, era só esperar. Nos últimos dias com Gertrudes, antes de ir à casa de seus pais, Jenny foi banhada por várias informações importantes. No dia seguinte, as duas se reuniram na mesa da cozinha na hora do almoço. A senhora Gertrudes começou a lhe passar mais algumas informações. Você vai atacar William,
como ele não pode ser morto, deve deixá-lo gravemente ferido, então você vai acorrentá-lo e encontraremos uma forma de enterrá-lo. Acho que você está subestimando aquele monstro. Talvez, mas caso escape tenho algo que vai nos levar até ele. Gertrudes tirou um pequeno frasco de uma caixinha de joias. Esse frasco contém uma água mágica. Quando misturada ao sangue de qualquer um, ela nos dá a exata localização dessa pessoa. Impressionante, mas isto ainda não soluciona o nosso problema. Bem, lhe darei uma adaga envenenada, ela fará com que William fique confuso e até mesmo mais lento. Dependendo do quanto ele é suscetível ao veneno, isso lhe dará uma vantagem. Gertrudes lhe entregou o objeto afiado. Emily acordou de manhã acreditando ter sonhado com sua filha, Jenny. No sonho, Jenny lhe dizia que William, o senhor do castelo na colina, era um vampiro. Ela também mencionou que o jardineiro da igreja a tinha visto indo para o castelo em uma carruagem negra. Preocupada, Emily contou tudo ao seu marido, Edgar. Ele, alarmado, acionou imediatamente a polícia. Os investigadores foram rápidos e interrogaram o jardineiro da igreja, o Sr. Miliardo. Seu depoimento corroborou a história do sonho de Emily. Ele realmente tinha visto Jenny sendo levada ao castelo em uma carruagem negra. A notícia vazou para a população, que já estava inquieta com os rumores sobre o senhor do castelo. A notícia chegou aos ouvidos da senhora Gertrudes. Bem, esse é o momento de agir. Vá até o castelo e faça o possível para deixar William sem forças, instruiu Gertrudes. Já eram 5 horas da tarde. Jenny, determinada e corajosa, colocou um blusão com capuz. Esperou até acreditar que não estava sendo vista. Com um impulso ágil, começou a correr em direção ao castelo. Quando alcançou a borda da floresta que cercava a colina, ela se certificou novamente de que ninguém estava por perto. Então, com um movimento rápido e silencioso, ela voou em direção ao castelo de William. Ela passava pelas árvores como um fantasma enquanto o crepúsculo descia sobre a paisagem. Em poucos minutos, ela chegou ao imponente castelo, pousando suavemente em uma das varandas superiores. Jane entrou no castelo através de uma janela aberta. O interior estava escuro, em um silêncio sepulcral, exceto pelo som ocasional de um morcego ou do vento sibilante pelos corredores. Movendo-se com cuidado e atenção, Jane fez seu caminho pelos corredores frios e sombrios, guiada apenas pela intuição e pela memória. Ela foi até o quarto de William e ao salão do trono, mas não o encontrou. Visitou todos os cômodos conhecidos, até que resolveu ir ao salão de sacrifício, mais conhecido como a masmorra. Lá estava William, o ar impregnado com o cheiro de sangue recém-derramado. O lugar estava iluminado por uma luz fraca e tremulante de velas. Ele parecia estar em um estado de repouso, sentado em uma cadeira azul com estofado vermelho, com os olhos fechados, a respiração lenta, profunda. Sua pele era pálida, ele emanava uma aura de poder antigo, inquietante. Jane o achou belo, atraente. Ele estava com a blusa de botões aberta. Ela prendeu a respiração e mordeu o lábio inferior. Aproximou-se com cautela, o coração batendo acelerado. A sala estava carregada de uma sensação opressiva, como se o próprio ar estivesse impregnado de mistério e perigo. Ela parou a poucos metros de William, respirando fundo para reunir coragem antes de agir conforme as instruções de Sra. Gertrudes, consciente de que cada movimento poderia ser crucial na tentativa de atingi-lo. A notícia de que Jane tinha sido vista em uma carruagem negra indo para o castelo da colina e não retornou para casa se espalhou, unida aos rumores de que William era um vampiro, causou alvoroço e revolta crescente. Em um surto de pânico, uma parte da população se organizou rapidamente, se dirigindo ao castelo com tochas e combustíveis. Ignorando os apelos por calma e investigação, decidiram agir por conta própria. Quando Jane se aproximou de William, ele abriu os olhos de repente. Seu olhar era penetrante, cheio de uma energia sombria. Ao vê-la, um sorriso sarcástico surgiu em seu rosto. Então, você veio, disse William, sua voz reverberando pela sala. Mas não esperava que viesse assim tão encantadora. Jane não respondeu imediatamente. Sua transformação em vampira era recente,
ela ainda estava se acostumando com seus novos poderes. Vê-lo reconhecer sua nova natureza foi um choque, mas ela se manteve firme, lembrando-se de sua missão. Eu vim para acabar com você, William, disse ela com determinação. Sacando a adaga lhe diferindo um golpe na mão. William riu, um som frio e cruel. Acha que pode me derrotar, pequena? Eu sou muito mais poderoso do que você pode imaginar. Jane não perdeu tempo. Ela atacou com velocidade sobre-humana, tentando usar sua força para derrubar William. Ele desviou com facilidade, movendo-se como uma sombra, e contra-atacou com um golpe que a lançou contra a parede. Diga-me, como você conseguiu se tornar uma vampira? Eu a deixei à beira da morte. Jane se levantou rapidamente, sentindo a dor irradiar pelo corpo, mas não deixou isso detê-la. Seus olhos pousaram em uma espada pendurada na parede. Num movimento ágil, ela pegou a arma e se preparou para o próximo ataque. Foi algo um tanto complicado. Mas eu não recomendo a ninguém passar por tal coisa. Ela falou pertinente. William percebeu a espada e seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de alerta. Ele sabia que, embora Jane fosse jovem, inexperiente, a arma em suas mãos poderia representar uma verdadeira ameaça. Você está bem mais interessante agora. Eu começo a reconsiderar a minha decisão de não ter uma companheira. Infelizmente, agora é tarde. A batalha entre os dois se intensificou. Jane brandia a espada com força e agressividade, enquanto William se defendia com movimentos rápidos e precisos. As faíscas voavam quando a lâmina encontrava resistência, e o som do metal ecoava pela sala. William pegou uma corrente que estava no chão e a girou no ar, lançando-a na direção da espada que Jane segurava. Ele conseguiu arrancá-la da mão dela, e depois lançou a corrente na perna de Jane, a arrastando. Jane deu um impulso, e a corrente folgou, se soltando de sua perna. William ficou deslumbrado, sorriu admirado. Eu realmente estou muito surpreso com suas habilidades. Parece até que roubou meu poder. Talvez eu tenha me tornado sua herdeira. Talvez. De repente, William fez uma investida rápida, agarrando Jane pelos braços e a puxou para um abraço forçado. Ela lutou para se libertar, mas a força dele era esmagadora. William aproximou seu rosto do dela, e antes que pudesse reagir, ele a beijou com uma paixão violenta. Por um momento, Jane cedeu, sentindo uma onda de emoções contraditórias, mas rapidamente se recompôs e o empurrou com toda a força que tinha, o afastou. Você está ficando louco! Gritou ela com a respiração ofegante. Irritada, ela correu até a espada que estava jogada no chão, conseguindo recuperá-la. A luta continuou feroz, com Jane usando todas as suas habilidades para manter William sob controle. Apesar de sua inexperiência, sua determinação e coragem começaram a fazer a diferença. Ela conseguiu atingir William com ataque decisivo. Jane o golpeou no ombro com a espada, fazendo que ele gritasse de dor e fúria. Ela redobrou seus esforços. Usando todas as suas habilidades e recursos, e finalmente conseguiu imobilizar William. Com um novo golpe, cravou a espada no coração dele. Ele soltou um grito gutural. A expressão em seu rosto era um misto de surpresa e dor, antes de cair ao chão inconsciente. Jane estava ofegante. Ela sabia que era apenas o começo, mas naquele momento, sentiu uma sensação de vitória e alívio. Jane observou William, desfalecido e perdendo muito sangue. Ela pegou o frasco com o líquido mágico, e com a adaga em mãos fez um corte no pulso dele e completou o restante do recipiente com o sangue do mesmo. Ela sabia que não poderia matá-lo, então pegou as correntes que ele usou contra ela, com um esforço considerável, o prendeu, garantindo que ele ficasse imobilizado. Enquanto ela terminava de acorrentá-lo, o som distante de gritos e passos apressados começou a crescer. Jane percebeu que a população raivosa estava se aproximando do castelo, ansiosa para fazer justiça com suas próprias mãos. Ela sabia que o ataque era iminente. Jane correu para a porta da sala e olhou pela fresta da cortina, vendo a multidão se aproximando rapidamente. Eles estavam a alguns metros de distância.
Estavam determinados a entrar no castelo e acabar com William de uma vez por todas. Ela decidiu que era hora de ir, mas quando se virou para deixar a sala, de repente sentiu uma presença sombria atrás dela. Antes que pudesse reagir, um golpe brutal a atingiu nas costas, lançando-a ao chão. Ela rolou e olhou para cima, seus olhos encontrando a figura ameaçadora de Jonathan, o lacaio fiel de William. Pensou que poderia escapar tão facilmente, pequena traidora? Rosnou Jonathan, furioso. Jane tentou se levantar, mas Jonathan foi mais rápido. Ele a segurou pelo pescoço e a ergueu do chão, apertando com força. Ela lutou para respirar, suas mãos tentando afrouxar o aperto dele. Com um esforço desesperado, Jane chutou Jonathan no estômago, conseguindo se soltar de suas mãos. Ela caiu no chão, ofegante, mas rapidamente se levantou e se preparou para lutar. Jonathan avançou com velocidade vampírica, suas garras afiadas tentando alcançar Jane. Ela desviou, mostrando-se tão ágil quanto ele para evitar os ataques, mas sabia que não poderia continuar assim por muito tempo. Vendo uma lança presa a uma armadura, Jane agarrou a arma e a brandiu contra Jonathan. Ele havia se lançado contra ela e não teve tempo de desviar. A arma entrou na mandíbula dele e atravessou o crânio. Jonathan caiu no chão, imóvel. Isso o pararia momentaneamente. Jane estava cansada, observando o corpo inerte de Jonathan. Ela sabia que precisava sair dali antes que a situação se complicasse ainda mais. Como a multidão já estava perto de invadir o castelo e a polícia certamente estava a caminho, ela não tinha muito tempo. Ela correu pelos corredores escuros, foi até o quarto de William e encontrou a roupa que usou no fatídico dia e seus óculos, também achou sua bolsinha. Pegou-os e os levou até a sala principal, deixando-os no chão, perto da porta de entrada. Lá, encontrou uma janela aberta. Saiu para fora e ficou observando em meio à escuridão. A população começou a invadir o castelo, mas ao descobrir os pertences de Jane, não pensaram duas vezes e atearam fogo em tudo. Primeiro resgataram o que restou dela, depois seguiram quebrando portas e janelas, lançando as tochas acesas para dentro. Quando a polícia finalmente chegou ao local, o castelo já estava coberto por labaredas, envolto em uma fumaça espessa. As chamas iluminavam a noite, e o calor era intenso. As autoridades se apressaram para controlar o fogo, mas tudo estava perdido, os danos ao castelo foram extensos. Enquanto isso, a multidão assistia em silêncio, ainda dominada pela mistura de medo e fúria que os havia levado a tomar medidas tão drásticas.